Olá pessoal, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos. É muito bom estarmos novamente aqui reunidos para estudarmos um pouquinho sobre o Espiritismo. Então vamos agradecendo sempre a oportunidade abençoada de estarmos nesse planeta, de estarmos numa casa espírita como a Seara de Jesus, que nos dá tantas bênçãos e tanta oportunidade de estudo, de trabalho. E hoje a nossa aula é sobre a mediunidade nas artes, na pintura, na escultura, na música. E aqui já o termo mediunidade no sentido amplo, né? Não só a mediunidade de trabalho, né? A psicopictografia ou a mediunidade musical, mas aquela mediunidade ampla, no sentido de contato, de inspiração, de intuição do plano espiritual. E a parte B, nós vamos ver uma mensagem dada a nós, para que sejamos os bons espíritas. Então vamos lá. E nós vamos encontrar um ensinamento muito interessante nesse livro O Espiritismo na Arte, de Leon Denis, em que ele nos traz um pouco desse conhecimento sobre as artes e sua relação com o espiritismo, com a filosofia, com o modo de ser e de pensar do homem. O que ele nos diz? Que a beleza é um dos atributos divinos. Deus pôs nos seres e nas coisas esse encanto misterioso que nos atrai, nos seduz, nos cativa e enche a alma de admiração, às vezes de entusiasmo. Então a beleza é um atributo divino que Deus coloca em todos os seres e todas as coisas que Ele criou. A arte, então, é a busca, o estudo, a manifestação dessa beleza eterna, da qual percebemos aqui na Terra apenas um reflexo. Para contemplá-la em todo o seu esplendor, em todo o seu poder, é preciso subir de grau em grau em direção à fonte de onde ela emana. E isso é uma tarefa difícil para a maioria entre nós. Pelo menos podemos conhecê-la pelo espetáculo que o universo oferece aos nossos sentidos e também pelas obras que ela inspira aos homens de gênio. Então a arte é a busca dessa beleza, desse ideal, do qual nós ainda temos um reflexo muito pálido aqui no nosso planeta e que a gente pode conhecer pelo universo, pelas coisas que Deus colocou no universo e também pelas artes inspiradas aos homens de gênio. Em nossa Terra, os artistas não se inspiram todos nesse ideal superior. Claro, né? A gente vai defender da elevação desse espírito encarnado, desse artista, para saber qual é o ideal que ele está conseguindo alcançar. A maior parte limita-se a imitar os que eles chamam a natureza, sem perceber que ela não é mais que um dos aspectos da obra divina. No espaço, porém, a arte reveste formas ao mesmo tempo mais sutis e mais grandiosas, e se ilumina como um reflexo divino. Quer dizer, a Terra, né, ainda um planeta de provas e expiações, segundo na cadeia hierárquica dos mundos, perde apenas para os mundos primitivos, né, então está um degrau só de elevação, e pensando no belo, no esteticamente perfeito, que emana de Deus, e na distância que nós estamos de Deus, a gente pode compreender que apesar de toda a beleza que os artistas nos trazem, ainda é uma noção muito pálida de toda a beleza que o universo contempla. E o papel do espiritismo nesse aspecto artístico? Diz Leon Denis ainda nessa obra. O espiritismo vem abrir para a arte novas perspectivas, horizontes sem limites. A comunicação que ele estabelece entre os mundos visível e invisível, né, que o espiritismo estabelece, as informações fornecidas sobre as condições da vida no além, a revelação que ele nos traz das leis superiores da harmonia e de beleza que regem o universo, vem oferecer a nossos pensadores, a nossos artistas, inesgotáveis temas de inspiração. Então, de onde o artista tira, né, a sua obra? Da inspiração, da busca desse ideal, desse algo mais. E o Espiritismo, ele nos revela perspectivas infinitas desse algo mais, que servem de inspiração inesgotável para os artistas, para as obras
de pintura, de escultura, de arquitetura, da música, da poesia. Então ele vem revelar uma nova, abrir um leque de opções, de inspiração para esses homens de gênio que conseguem captar, né, essa mensagem também trazida pelos espíritos mais elevados, dos quais nós temos também músicos, como a gente vai ver Mozart, que muitas vezes é chamado e foi evocado e respondeu questionamentos. Os grandes artistas também vão estar em sintonia, em contato com os artistas aqui encarnados. E Kardec, no livro Obras Póstumas, ele também traz um artigo especialmente dedicado às artes e o papel do espiritismo na regeneração, que ele diz, dessas artes. O que ele diz? As preocupações de ordem material, e aí é bom fazer um parênteses, que naquela época Kardec combatia muito o materialismo, que é aquela noção de que não existe nada além dessa vida física encarnada da matéria, né? Então, se não existe nada mais do que a matéria, se quando morremos tudo se acaba, qual seria a grande inspiração dos artistas? Então ele fala: as preocupações de ordem material se sobrepõem aos cuidados artísticos no dia a dia. Mas como não ser assim quando os maiores esforços se fazem para concentrar todos os pensamentos do homem na vida carnal e para destruir nele toda esperança, toda aspiração que ultrapassa essa existência, né, que é justamente o materialismo. Quando a criatura nada percebe atrás de si, né, no seu antes da sua vida aqui, né, nada adiante de si, que é após essa vida, nada acima de si. Em que pode ela concentrar seus pensamentos, senão no ponto onde se encontra? O que há de sublime na arte é a poesia do ideal, que nos transporta para fora da esfera acanhada de nossas atividades. Mas o ideal paira exatamente nessa região extramaterial, onde só se penetra pelo pensamento, que a vista corporal não pode varar, mas que a imaginação concebe. Ora, que inspiração pode o espírito aurir da ideia do nada? Que é justamente o materialismo, né? Que inspiração o espírito, o gênio, né? O artista pode colher dessa ideia do nada, que seria a ideia do materialismo. E aqui é interessante que, embora hoje a gente já tenha uma sociedade muito mais espiritualizada no sentido amplo, né, de acreditar numa vida após a vida física, né, num ser superior, num criador, a gente ainda também tem as nossas preocupações muito voltadas para a ordem material, em contraposição às preocupações, né, ao nosso lado artístico, né? Poucos desenvolvem esse lado artístico, ainda que mais rudimentar, que não seja um gênio artístico, né? Mas isso é uma característica ainda nossa, talvez, do nosso momento de elevação espiritual. E continua então Kardec: a decadência das artes neste século, né, ele estava falando do século XIX, resultou inevitavelmente da concentração dos pensamentos sobre as coisas materiais. Concentração essa que, a seu turno, é o resultado da ausência de toda crença, de toda fé na espiritualidade do ser. As artes não sairão do torpor em que jazem, senão por meio de uma reação no sentido das ideias espiritualistas. Então aqui ele propõe que a arte, né, deu uma volta, né, deu uma arrancada, vamos dizer, naquele século XIX, voltando para os ideais, né, se voltando aos ideais espiritualistas, que é justamente essa busca do algo mais. E aí o nosso curso, né, do mediúnico, ele nos traz a seguinte observação: Kardec antecipa-se ao que se pode constatar na atualidade, né, na nossa atualidade, no terreno da arte espírita, em suas várias modalidades, né? A gente tem uma arte espírita já desenvolvida em várias vertentes, e de outro lado, a violência humana, né? Ainda o nosso terra a terra, refletida nos meios de comunicação e através das expressões artísticas mais destacadas, como a música, a pintura, o teatro, o cinema e a televisão. E aqui, abrindo, né, um parênteses, especialmente para o cinema e a televisão, né, como essa imagem aí desse homem com o armamento, a gente vê forte, né, esse aspecto ainda do homem
primitivo, né? A violência, o egoísmo, o sexo desmedido e sem desregrado, né? Instintivo. A gente vê forte também em outros canais agora, como internet, todas as redes. Então, a gente ainda não busca esse algo mais, esse ideal, né, que o Kardec também nos falava já no século XIX. É matematicamente certo dizer-se, né, diz Kardec, que sem crença as artes carecem de vitalidade e que toda transformação filosófica acarreta necessariamente uma transformação artística paralela. Quer dizer, a arte é a expressão do pensamento humano, da crença, da sua filosofia. Então, toda transformação filosófica do homem acarretará também uma transformação artística, e é isso que a gente vê nos diversos movimentos aí da história da arte, que a gente vai aqui resumir muito simplesmente, né, sem entrar aí na toda a complexidade da história da arte, mas que Kardec propõe para a gente um breve resumo para a gente ver o quanto essa crença filosófica e espiritual reflete na arte. Então, o que ele nos diz? Nas épocas primitivas, aí, especialmente falando da arte pagã, os homens conheciam apenas a vida material, né? E divinizavam, a filosofia divinizava a natureza, né? O deus do trovão, o deus dos mares, o deus da terra. E esses deuses todos na forma humana, inclusive com os defeitos do ser humano. A arte buscou, antes de tudo, a perfeição da forma. Então, a beleza corporal era a qualidade capital. E a arte se aplicava a reproduzir e idealizar essa beleza corporal. Então, essa era a arte pagã. Evoluindo um pouco, indo já para a Idade Média, os homens progridem no sentido espiritual porque reconhecem que acima da matéria há uma potência criadora, uma potência organizadora, que recompensa os bons, pune os maus e faz também da caridade uma lei. Nesse momento, então, a gente começa a ter essa arte cristã, mas ainda representando os sentimentos atormentados entre o céu e o inferno, tanto na pintura como na escultura. Então, a gente vê que é uma pintura mais pesada, né? São traços pesados, uma escultura mais rígida, ainda o ser humano atormentado com essa ideia de céu e inferno, de recompensa ou de punição, também levando isso para o campo da arte, né? Como um pensamento. E a época atual, já dando mais um salto, nós temos a arte espírita em suas modalidades e a gente tem a expressão de novas ideias da imortalidade da alma, da pluralidade das existências ou dos mundos e ainda a comunicação com o espírito, complementando e transformando a arte. Então, mesmo nas representações, as pinturas das passagens de Jesus, a gente vai ver uma pintura mais leve, né, com cores até mais suaves, ou então os coloridos, as representações da vida, dos sentimentos, já migrando, né, como pensamento filosófico, influenciando a arte. Então, isso para a gente ver o quanto espiritualidade, arte, filosofia, eles são campos, né, pensamentos e campos de atuação muito interligados. Leon Denis, ainda no livro O Espiritismo na Arte, ele nos lembra que o objetivo sublime da criação é a fusão do bem com o belo. Esses dois princípios são inseparáveis. Eles inspiram toda a obra divina e constituem a base essencial das harmonias do cosmos, né? Então, o objetivo sublime da criação é essa fusão do bem e do belo. Então, a gente vê que no universo, na obra de Deus, na criação, a gente tem o belo espalhado por todos os campos, né? Desde o mínimo, como uma rosa, né? Perfeita, belíssima, como algo já mais grandioso, como a imagem das cataratas, um espetáculo lindíssimo da natureza, ou mais, se a gente olhar o universo, os planetas, o céu estrelado, é algo assim de uma beleza indescritível. Mas o belo não basta, né? A gente precisa ter o bem, né? O sentimento que traz também uma segunda beleza, né? A beleza da alma, do espírito. E o objetivo sublime da criação é essa união, essa fusão
do bem e do belo, né? Do estético e do moral. Então a gente lembra, né, com Emmanuel, no livro O Consolador, que o artista, diz ele, o artista verdadeiro é sempre o médium das belezas eternas, né? E aqui o termo médium no sentido amplo, né? O intermediário, aquele que traz as belezas eternas, né? Que pairam nesse plano espiritual e apresentam aqui ao plano dos encarnados. Então ele é um médium das belezas e o seu trabalho em todos os tempos foi o tanger as cordas mais vibráteis do sentimento humano, alçando-o da terra para o infinito e abrindo em todos os caminhos a ânsia do coração para Deus, nas suas manifestações supremas de beleza, de sabedoria, de paz e de amor. A perfeição técnica de um artista, como a gente vê, aliás, nessa obra maravilhosa, bem como suas mais notáveis características, não constituem a resultante das atividades de uma vida, mas de experiências seculares na Terra e na esfera espiritual. Então, Emmanuel já nos adianta que, o artista é o intérprete, né, vamos dizer assim, dessas belezas divinas, desse ideal, desse mundo, né, que é habitado, né, fora aqui da matéria, para trazer essa beleza para o campo aqui, que todos possam desfrutar. E a perfeição de um artista não vem, como a gente já imaginava, de uma única existência, mas sim de experiências seculares. Por isso que a gente vê, às vezes, artistas tão destacados, tão à frente do seu tempo, né? E depois, às vezes, passamos tempos em não ver mais tanta perfeição técnica, né? Até por conta dos espíritos que vão reencarnando e trazendo a sua bagagem espiritual. Todos os homens de gênio, artistas, isso está lá no livro dos médiuns, né? Sábios, literatos, são, sem dúvida, espíritos avançados, capazes por si próprios de compreender e conceber grandes coisas. Eles têm uma vaga impressão de uma assistência estranha, porque aquele que faz um apelo à inspiração não faz outra coisa que não, né, que uma evocação. Se não esperava ser ouvido, porque diria com tanta frequência, meu bom gênio, venha ajudar-me. Então, o que nos diz nessa lição, no livro dos médiuns, que Kardec nos traz nessa questão? Que os homens de gênio, né, os artistas, os sábios, eles, por essa, né, capacidade de compreender, de alcançar grandes coisas, eles recebem uma assistência, né? E nessa assistência, que vem sob a forma de inspiração, eles vão, né, fazendo um trabalho em conjunto com a espiritualidade, né? A espiritualidade assessora a todos, já sabemos, né? Aos cientistas, até na descoberta, né? A gente vê a questão da vacina e para a Covid, então muitos cientistas trabalhando. O plano espiritual está empenhado, né, por intermédio dos cientistas do plano espiritual. Na arte acontece a mesma coisa, na literatura em geral. Então a gente sempre tem essa inspiração aos homens que se colocam, né, à disposição do trabalho e, né, tendo por intuito, né, por uma boa vontade de auxiliar a humanidade, que é justamente também o intuito, né, o móvel dos espíritos superiores. E há interessante nessa revista espírita uma carta que traz uma psicografia de uma conversa, né, com Mozart, uma evocação, em que Mozart nos diz que ele habita atualmente, né, habita o planeta Júpiter, que é um planeta muito mais elevado que o planeta Terra. Só para a gente ter uma ideia, lá já vivem os espíritos da segunda ordem, né, que já são espíritos bons, já não há mais a maldade, eles já conseguem se comunicar pelo pensamento, já conseguem ter uma certa levitação, né, a locomoção não é tão rastejante, né, como se diz aqui na Terra. Então, um planeta já bem elevado. E ele fala que nesse planeta a melodia, a música, ela está por toda parte. Ele fala no murmúrio da água, no crepitar das folhas, no canto dos ventos. As flores sussurram e cantam. Tudo torna os sons melodiosos. E a música que lá existe é algo
que não tem a menor comparação com a música aqui do nosso planeta, né? Então, para a gente entender o quanto a arte aqui, apesar de já ser belíssima, ainda é um reflexo pálido, né, desse ideal que habita o plano espiritual e os mundos mais elevados também. E aí nós chegamos na pintura mediúnica propriamente dito, porque essa mediunidade nas artes como inspiração, a gente sabe que está nesse campo da mediunidade geral, de que todos somos dotados, né? Todos nós, uma vez empenhados no trabalho do bem, na atividade do bem, no progresso da humanidade, recebemos a inspiração, não só dos nossos mentores, como de outros trabalhadores, bons espíritos que têm por missão auxiliar a humanidade. Então, esses artistas, esses homens, cientistas, eles recebem muito a inspiração no campo dessa mediunidade geral, de que todos somos dotados, mas nós temos também aquela mediunidade de trabalho, aquela mediunidade ostensiva, né? Como, fazendo um paralelo com a psicografia, né? Que a gente tem um ditado de uma mensagem diretamente. Então, a pintura mediúnica, também chamada de psicopictografia ou psicopictoriografia, né? É um outro termo, ela acaba sendo essa mensagem pelas cores, né? É como se fosse o evangelho trazido, mostrando, revelando, né, a vida espiritual pós-matéria trazido pelas cores. E essa pintura mediúnica, ela tem se desenvolvido muito ultimamente, talvez até pela apresentação pública de alguns médiuns, né, em até programas de televisão. Se vocês forem procurar, né, pintura mediúnica, vão ver que tem vários médiuns indo em programas mostrando, né, essa mensagem trazida pelos espíritos e mostrando ao mundo dos homens a intervenção dos espíritos pintores através da mediunidade e revelando que a vida continua além dos horizontes da morte, né? Então, qual que é a principal, além dessas obras maravilhosas, né, que nos são trazidas, que nos enchem o coração de felicidade, né, de esperança, a mensagem é justamente de que ninguém morre, de que a vida continua, né, após aqui a vida no plano encarnado, e como elas revelam, né, um caráter muito forte do médium em atividades, às vezes pintando de olhos fechados com as mãos, pintando com os pés, elas conseguem agregar mais pessoas, talvez para despertar para essa realidade da vida espiritual. Então, ela realmente teve um grande desenvolvimento, né, nesse campo da psicopictografia. E o livro dos médiuns nos traz uma classificação, né, de médiuns, pintores ou desenhistas, que são os que pintam ou desenham sobre a influência dos espíritos, como dizia, né, Chico Xavier, é a evangelização através das cores, essa pintura mediúnica. Nós temos também os médiuns músicos, que executam, compõem ou escrevem músicas sobre a influência dos espíritos. E aí diz ele, há médiuns músicos mecânicos, semimecânicos, intuitivos e inspirados, como há para as comunicações literárias. Da mesma forma que um analfabeto conseguiria trazer uma mensagem de psicografia, se ele for, por exemplo, um médium mecânico, né, que não precisa usar tanto as ferramentas, né, vamos dizer, o software do médium, né, para escrever, também um médium que não entenda de música, em tese, conseguiria trazer, né, executar uma obra de música se ele for um médium mecânico. É uma mediunidade um pouco mais rara, né, mais difícil de manusear. Então, a gente sabe que os médios, o semimecânico e o intuitivo, a gente tem até numa quantidade maior, mas aí precisa ter alguma ferramenta que o espírito consiga acessar. Não necessariamente seja um artista, mas que ele tenha uma, como eles chamam, uma maleabilidade, né? Que o espírito consiga manusear esse médium para executar essa obra. E os médiuns de efeitos musicais, nesse caso é uma mediunidade de efeitos físicos,
eles provocam ou provocariam a execução de composições e instrumentos de música sem o contato com eles, muito com estes, né, muito raros. Então, como tinha, né, o médium das pancadas, né, da elevação das mesas, também os de efeito musical. O que a gente tem visto hoje em grande intensidade, né, uma quantidade maior, justamente os médiuns pintores ou desenhistas que têm trazido obras extraordinárias aí de grandes artistas para o deleite, né, da humanidade, aí para nós termos um pouquinho mais desses artistas conosco. Então, encerrando, né, não encerrando, né, mas apenas trazendo um conhecimento ainda breve, né, da mediunidade das artes. É claro que o campo é muito vasto, mas essa é só uma ideia, né, inicial para que a gente possa compreender e trabalhar. A gente passa para a parte B, né, que é a nossa parte evangélica, que fala dos bons espíritas, né? Quem seria, como nós faríamos para sermos os bons espíritas? E nos diz ali no nosso curso, do conhecimento proporcionado pelo Espiritismo, é importante ao espírita querer o resultado prático e verdadeiro que advém dos seus ensinamentos, como, por exemplo, a reforma moral, pois o mundo está repleto de teorias que sem aplicação não têm utilidade. De nada adianta ao homem possuir uma bagagem imensa de conhecimentos se não a utiliza para sua modificação moral e espiritual. Então, quem são os bons espíritas, né? Aqueles que além de estudarem, né, de buscarem o seu aperfeiçoamento, os ensinamentos trazidos pela codificação, pelas obras espíritas, que também procuram pôr em prática esses ensinamentos por meio da reforma moral, né, modificação moral e espiritual. Senão, não tem muito resultado prático, né, a gente ir angariando tanto ensinamentos se a gente não consegue ainda colocar nem um pouco em prática na nossa vida, né, no nosso dia a dia. Ser espírita, na amplitude do termo, significa a busca constante da maturidade espiritual. E o que é essa maturidade espiritual, né? Que Jesus dizia, vocês são como crianças, né? Se comportam como crianças. A maturidade é a prática dos ensinamentos de Jesus na relação social. O que é isso? Na vida. Viver como espírito, ainda que encarnado, compreendendo que a vida continua depois da morte. E que nós, né, nós espíritos, somos os construtores do nosso destino, do nosso próprio destino. Então, primeiro, né, a evangelização, a reforma é para nós mesmos, né, não é para o outro, né, aquilo que a gente aprende pode até servir para o outro, mas é essencialmente para nós mesmos, né? Nós temos que evangelizar e reformar sempre a nós mesmos e praticarmos esses ensinamentos de Jesus na nossa relação social, que nada mais é que a nossa vida, né? O nosso dia a dia. O bom espírita deve, assim, vivenciar os ensinamentos de Jesus através da humildade, da tolerância, da compreensão, da indulgência, da fraternidade, do amor sincero ao próximo. Quem é esse próximo? A humanidade toda. Então, quando a gente alcançar tudo isso, nós seremos os bons espíritas, né? Que amam a humanidade inteira, que somos, né, temos tolerância, humildade, compreensão, indulgência, e sabemos que aqui a vida é uma passagem, né? Que a gente não se desespera e com os acontecimentos, né? Com o momento que o planeta vive, porque a gente tem convicção de que se o planeta e a humanidade passa por esse momento, por mais difícil que ele seja, é um momento de aperfeiçoamento, de burilamento, de melhora e de reflexão a todos nós. Então esse vamos dizer assim, o móvel, né? Essa é a meta que nós devemos procurar alcançar dentro desse conceito do espírita, né, do bom espírita ou do espírita em todo o seu conceito, né, o seu conceito amplo. Bom, essa foi nossa aula, espero, né, que
todos tenham conseguido aproveitar, né? Já agradeço até a paciência, que o tema realmente é um pouco mais árduo, mas é muito interessante, né? Até fico muito feliz de ter tido a oportunidade de estudar e me dedicar a esse tema. E que possamos continuar, né, estudando bastante, contemplando as belezas, né, que o plano espiritual nos dá, as obras de arte, sim, né, tendo essa visão mais ampla, né, e aí fica a Pietà, né, que é uma obra de Michelangelo, belíssima, né, mostrando toda a dor de Maria como mãe, né, porque a gente sempre pensa em Maria como um espírito superior, que ela de fato é, mas Maria, quando aqui encarnada, foi mãe, né, teve a dor de ver o filho crucificado. Então, Michelangelo captou, né, a dor de Maria segurando ali o seu filho, né, morto ali naquela situação triste, mas uma obra belíssima, né, porque ninguém morre, né, Jesus resplandecente está aí velando e zelando por todos nós. Muito obrigado, muita paz a todos, uma excelente semana a todos. Graças a Deus.